Tudo bem? Tem que tirar os, tem que ligar o som. Tem que ligar o som. Ligar o som. Você não quer ligar o som? Você Tem que vai ligar o ao som. Você vai ao aniversário amanhã? Oi? Você vai ao aniversário amanhã Aniversário? da ABL? Não, eu estou aqui em Porto Alegre. Eu estou com a Leonor com uma luxação no ombro. Acho que eu vou te representar. Me representa, minha querida. Tudo bom, meus amigos queridos? Saudades? Saudade, Gilberto. É bom a gente se rever, nem que seja virtualmente, né? Tudo bem, professor Silvano? Bem, melhor agora que te vejo. Você está me ouvindo? O senhor tem que vir mais aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Como? O microfone estava desligado. Eliette? Oi, E a FAPERJ, tudo bem? tudo ótimo. Olha, o nosso amigo comum, Domício, está no céu com a tua decisão de apoiar aquele dicionário. Um dicionário é como se fosse uma joia rara. É como se fosse aquela pedra que o Jorge Luiz Borges fala naquele conto, o Aleph. A gente enxerga o cosmo através de um dicionário. É mais ou menos assim. Não é mesmo, professor Silvano? Hoje eu recebi um possível. telefonema do Possível. Merval e já está no meu e-mail tudo sobre o dicionário. Que maravilha! Olha, isso aí é histórico. Olha aqui, Eliette, eu não estou brincando. Essa tua atitude é histórica. Histórica. Bom, nós vamos agora começar a sessão. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária relativa ao 196º ano acadêmico. A primeira coisa é aprovar as atas da 11ª e 12ª sessões ordinárias dos dias 5 e 12 de junho próximo passado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar ou a corrigir? Bom, aprovados. Algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra? Bom, eu tenho algumas coisas a comentar. Primeiro, eu gostaria de anunciar que nós temos aqui a viúva do acadêmico Tito Abreu Fialho, que veio junto com seu filho prestigiar a sessão da academia, para quem eu peço uma salva de palmas. A outra coisa que eu gostaria de falar é que na quarta-feira próxima eu vou almoçar com o presidente da Fiocruz, o doutor Mauro Moreira, junto com o presidente da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, o acadêmico Vitor Zau. E o que vai acontecer é que nós vamos tentar fazer um programa comum sobre clima e saúde entre a nossa academia e a Academia Americana de Medicina. Ele é extremamente executivo e ele já me mandou as academias que ele está contactando para fazerem parte desse tour de force, digamos assim, a respeito do clima e saúde. Assim que as diferentes academias aceitarem
eu vou mandar um e-mail para todos os acadêmicos dizendo junto com quem nós estaremos na COP30. Ele vai a Brasília, vai estar em Brasília segunda e terça-feira, na quarta ele vem para cá de manhã, nós almoçamos juntos e discutimos na Fiocruz, e depois ele irá de volta aos Estados Unidos, na quarta-feira mesmo. Além disso, hoje, e aí eu vou trazer também para os acadêmicos, hoje eu recebi uma proposta de uma editora a respeito de escrever um livro sobre os 200 anos da nossa academia. Que eu saiba, nós não temos um livro contando a história da academia. Ele ficou de me mandar a proposta, eu disse que não resolverei nada sem a diretoria e o plenário. Ele vai me mandar a proposta e nós vamos discutir, mas, em princípio, eu acho que é uma coisa interessante que a gente dê visibilidade aos 200 anos da nossa academia, que será, como todo mundo sabe, em 2029. Acho que a gente tem que fazer várias coisas em preparação para esses 200 anos. E acho que deve ser um ano festivo, que a gente deve ter várias coisas, tanto para mostrar para o público, como para celebrar entre nós. Acho que em princípio, acho que deve ser um ano de festa. A outra coisa que eu queria dizer é que os programas, tanto de Portugal como da França, estão bem encaminhados. Esses 2 programas foram basicamente organizados pelo presidente Francisco Sampaio, e nós, em uma semana, os 2 programas devem estar disponíveis, e eu espero ter a maior participação possível dos acadêmicos. Eu vou tanto a Portugal como a França, e da França eu vou direto para Washington participar do aniversário da Academia Nacional de Medicina em Washington. Então, darei notícias disso tudo para todos. Isso colocado, nós podemos continuar com o nosso simpósio, que está indo tão bem, sobre a presidência do acadêmico José de Jesus Camargo. Por favor. Eu gostaria de lembrar que o acadêmico Paulo Hoff precisa sair no máximo às 7h30. Boa noite aos recém-chegados para a sessão da segunda sessão. Eu gostaria de dar boas-vindas aos novos participantes da sessão, segundo módulo de momentos que impactaram na minha vida profissional, com a intenção explícita de transferir, através de narrativas pontuais, aos jovens médicos em formação, experiências adquiridas por profissionais com carreiras exitosas. O primeiro apresentador da noite será o professor Carlos Eduardo Brandão, um eminente gastroenterologista com ênfase em hepatologia, que ocupa a cadeira 10 da nossa academia. Entre 1986, quando ele realizou um fellowship na Universidade de Milão, e 2013, Brandão circulou pela Universidade de Harvard, Universidade de Paris, Mount Sinai School of Medicine em Nova York e Barts London School of Medicine em 2013. Com essa irretocável formação profissional, certamente o Brandão teve algumas encruzilhadas, e é sobre elas que nós vamos ouvi-lo contar. Boa noite a todos, excelentíssima senhora professora Eliette Busquelat, meu caríssimo professor Camargo. Eu vou tentar, nesses próximos 7 minutos, mostrar 2 momentos que impactaram muito a minha vida profissional. O primeiro deles foi, há mais ou menos 38 anos, eu era médico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma autarquia ligada diretamente à Presidência da República, e fui chamado pelo telefone pelo professor Rex Nazaré Alves, que era o presidente da CNEM, dizendo que no dia seguinte eu tinha que comparecer a Goiânia para dar atendimento a algumas vítimas do acidente radioativo de Goiânia, pessoas que entraram dentro de uma casa abandonada, a Santa Casa da Misericórdia de Goiânia, e encontraram uma cápsula de césio, de radioterapia de césio 137.
misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. Para aqueles que não se lembram desse episódio. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no Estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o Rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Maria Gabriela salvou outras pessoas da contaminação, mas não conseguiu salvar a própria vida. Gabriela, como é que você está? Estou sentindo mal. Ela embarcou em estado grave para o Hospital Marcílio Dias e lá não resistiu. Maria Gabriela foi a primeira vítima fatal do césio. Ela que foi a única pessoa a desconfiar da pedra azul. Essa imagem, também exclusiva, mostra Maria Gabriela no Hospital Marcílio Dias e os efeitos devastadores da radiação, feridas e perda dos cabelos. A emoção volta com a morte das duas primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no Rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo césio passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de 6 anos que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. Muito bem, então, o primeiro episódio que realmente me impactou muito nesse atendimento às vítimas do acidente radioativo de Goiânia foi quando nós chegamos no hospital chamado Hospital Geral de Goiânia, um hospital do antigo INAMPS, que estava em greve. Essa enfermaria foi totalmente isolada para que ficassem 20, 25 pacientes que estavam expostos à radiação, contaminados e com queimaduras radiológicas. Essa enfermaria tinha uma área considerada livre, onde ficavam a sala dos médicos, salas de reunião, uma sala intermediária, onde nós trocávamos de roupa, e a sala considerada quente, onde ficavam os pacientes com seus respectivos quartos. Nós recebemos a orientação dos técnicos de radioproteção de que deveríamos ter o mínimo de tempo de atendimento aos pacientes e a uma determinada distância, como se isso fosse possível na hora que você vai examinar um paciente. Ao final daquele primeiro dia, na hora que eu estou saindo da enfermaria, da área quente, na hora que eu atravesso a parede aqui, a área de zona quente para uma zona morna, o técnico de radioproteção ele vai fazer a minha contagem para ver se eu tinha alguma exposição ou contaminação, e o contador Geiger ele é acionado. Nesse momento, eu pensei, poxa, já no meu primeiro dia de trabalho aqui em Goiânia, eu já fui exposto, irradiado ou contaminado. Mas, na verdade, era essa menina, Leide das Neves Ferreira, que apareceu um pouquinho mais próxima dessa área de intermediária para dar um adeus, uma despedida para mim. E aquilo ali, realmente, depois o técnico de radioproteção mostrou que não havia nenhuma evidência de contaminação. Um outro momento marcante foi exatamente essa transferência. Eu tive que levar no avião da Força Aérea Brasileira 6 pacientes altamente expostos, irradiados, contaminados, para o Hospital Marcílio Dias, onde eles ficaram sob acompanhamento de médicos do hospital, dos médicos de Furnas, da Nuclebras, inclusive do nosso confrade, o Dr. Daniel Tabaque, que deu assistência no atendimento desses pacientes. Essa paciente, Maria Gabriela, fez uma síndrome aguda da radiação com alopécia, uma aplasia de medula, veio a falecer, e ela recebeu doses de radiação muito altas, de 4 a 6 grays, e desenvolveu manifestações que todos conhecemos da aplasia medular, como manifestações infecciosas, sepsis, manifestações hemorrágicas, como hemorragia cerebral, hemorragia digestiva, e teve, inclusive, que tomar, além de transfusão de sangue, de plaqueta,
um produto que naquela época ainda era experimental, chamado granuloquínio, GM-CSF, que foi trazido por um médico com quem o Daniel Tabac tinha feito a formação, que era o Dr. Robert Gale. O segundo episódio que realmente também me impactou muito foi essa jovem moça que teve uma queimadura radiológica muito séria. Algumas semanas ou meses depois do acidente radiológico, ela se vira para mim dizendo que estava com a menstruação atrasada. Ela estava grávida e eu fui ler na literatura médica qual era a conduta nesses casos de pacientes que estavam altamente expostos à radiação, contaminados e que se encontravam grávidas. A orientação era de interrupção da gravidez, né, devido à possibilidade de malformação congênita, de anencefalia, etc., etc. Mas ela quis levar a gestação a termo, até o final, e nós nos comprometemos com ela de acompanhá-la mensalmente numa clínica em Goiânia chamada Fêmina, fazendo ultrassom obstétrico, fazendo amniocentese, etc. E, para nossa alegria, essa paciente deu à luz a uma criança absolutamente saudável e ela gentilmente deu o nome desse filho de Carlos. Ainda durante 10 anos, trabalhando na Comissão de Energia Nuclear, eu continuei fazendo atendimento a esses pacientes, a nível agora ambulatorial, e tive a oportunidade, como uma lição, aprendizado desse episódio, que me marcou muito, de produzir, de publicar alguns artigos em revistas de alto impacto na área da medicina e higiene da radiação, sobre os aspectos hematológicos do acidente radiativo, toda a parte de atendimento das vítimas, trabalho sobre a importância da dosimetria citogenética, ou seja, a análise da quantidade de radiação que essas pessoas tinham recebido através da aberração cromossomial, de participar de vários trabalhos, inclusive de capítulos de livros sobre manifestações radiológicas, da síndrome aguda da radiação, as lesões radiológicas, sobre o efeito psicológico. E um outro fato que me marcou muito foi o convite da Academia de Medicina da União Soviética para ir a Chernobyl em 1988 para apresentar a minha experiência, o meu relato daquele episódio do acidente radioativo de Goiânia. Então, o acidente radioativo de Goiânia realmente foi uma coisa que me marcou muito nessa época. Eu tinha 4, 5 anos de formado. E o segundo grande episódio, se me permitem extrapolar aí um pouquinho o tempo, foi o início da epidemia da AIDS no Brasil, em 1984. Eu era médico do Instituto de Hematologia Santa Catarina, trabalhando com pacientes hemofílicos com coagulopatia hereditária, e também no Hospital Gafrey, no Hospital São Vicente de Paula, na Tijuca. Em 1984, nós tivemos a oportunidade de ver pela primeira vez um paciente hemofílico que, teoricamente, estaria contaminado pelo vírus HIV. Ele se apresentou francamente ictérico. No dia seguinte, ele evoluiu com infecção generalizada, sepsis, e logo depois para o óbito. E eu chamei a irmã Matilde, quem não lembra da irmã Matilde do Hospital São Vicente, o doutor Henrique Murad está aqui, se recorda, e a irmã Matilde falou: você precisa diagnóstico desse paciente, você precisa de uma necrópsia, chame o patologista para fazer essa necrópsia. Eu liguei, o patologista disse que não iria fazer, e aí a irmã Matilde falou: então o senhor chame quem o senhor quiser para fazer a necrópsia. E eu liguei para o professor Basílio, meu querido confrade, mestre da Faculdade de Medicina, e ele falou: você pode deixar que eu faça essa necrópsia, mas com uma condição, desde que você entre na necrópsia junto comigo. Então, você pode imaginar, naquela época, no início da era do HIV/AIDS, a gente teve que entrar junto com o professor Basílio para fazer a necrópsia desse paciente. Na realidade, o que a gente identificou era uma micobacteriose atípica, um Mycobacterium avium intracelular disseminado. Nós tivemos a oportunidade, ao longo desses últimos anos, de trabalhando com o professor Basílio, com o professor Mário Correa Lima, de ver vários casos de envolvimento do fígado pela síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, era isso, professor Camargo. Eu queria chamar a atenção de 2 momentos profissionais que me marcaram muito. O primeiro, o atendimento do acidente radioativo de Goiânia, e o início da era do HIV, e talvez a primeira necrópsia que o professor Basílio tenha feito de um paciente com AIDS no Hospital São Vicente de Paulo. Muito obrigado.
Obrigado, Brandão. A seguir, nós vamos ouvir o acadêmico Marcelo Morales, que é titular da cadeira 93 da secção de Ciências Aplicadas à Medicina. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a seguir com doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho em 98. Ele cursou pós-doutorado na Johns Hopkins School of Medicine e ele tem tarefas relevantes na área de gestão em saúde, tendo marcado a sua atuação no Congresso Nacional com uma atitude proativa e conciliatória. Nesse momento em que a qualidade do médico como gestor de saúde tem sido tão exigida, eu creio que o depoimento do Marcelo será muito útil. Palavras. Só um momento, eu gostaria de chamar à mesa o acadêmico Maurício Magalhães, que também é um dos organizadores desse simpósio. Por favor. Desculpa. Boa noite a todos, excelentíssima presidente, Eliette Busquelar, querido Camargo, obrigado pelo convite, Maurício, pela organização também. E há momentos em que a vida empurra o cientista, e eu vou falar do cientista, para fora dos seus instrumentos, das suas equações, dos seus laboratórios, e o convoca para habitar uma linha de frente. Não a trincheira da medicina assistencial, mas a trincheira estratégica da ciência que precisa antecipar o que ainda não tem nome. Foi assim que tudo começou em fevereiro de 2020, e isso mudou minha vida. Antes mesmo da decretação da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março. Chegavam sinais fragmentados da pneumonia misteriosa do outro lado do mundo, um vírus de nome impronunciável circulando discretamente. Não tínhamos certezas, mas tínhamos faro. E quem vive da ciência sabe, há momentos em que o silêncio dos dados grita mais alto do que qualquer dúvida. Ocupava, portanto, a Secretaria de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e conversei com o ministro e disse: podemos estar às portas de algo grande e perigoso. E ele respondeu com serenidade contida: e o que fazemos? A resposta não estava em relatórios prontos, estava em reagrupar com urgência a inteligência científica do país, e fizemos isso. Convocamos os melhores, não para competir, mas para colaborar, não para reagir, mas para prevenir. Nascia ali o encontro sem precedentes, a Rede Vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em 10 de fevereiro de 2020, antes mesmo que o mundo reconhecesse que estávamos em uma pandemia. Com a rede estruturada, a gente levou o governo, ao presidente, a proposta de uma ação científica de Estado que conseguimos, junto com um grupo de cientistas, e conseguimos, naquela época, R$1 bilhão, e com eles vieram também as cobranças, as pressões, as resistências. Mostrar que a ciência não é luxo, é soberania, é muito difícil. Médico por formação, cientista por vocação, mas gestor por circunstâncias, caberia a nós, a Rede Vírus e especialistas ali, dar a primeira resposta científica estruturada do Estado brasileiro. Foi como caminhar sobre um fio invisível entre a urgência do agora e da responsabilidade que ainda não existia, mas persistimos. Organizamos a inteligência coletiva do país em torno de uma mandala viva e fizemos sequenciamento do vírus em larga escala, construímos biobancos, criamos sensores, algoritmos, plataformas de inteligência artificial, fomentamos ensaios clínicos, inclusive com antivirais e soros, monitoramos o ambiente e os reservatórios silvestres, pássaros, morcegos, águas residuárias, montamos laboratórios de campanha por todo o país e, o mais simbólico, demos início a um dos maiores programas de produção nacional de vacina da história.
Foram 15 iniciativas apoiadas, mas uma delas vai ser lembrada para sempre, que prosperou. Foi a Spintec MCTI da UFMG, a primeira vacina inteiramente nacional, pensada, formulada e conduzida por cientistas brasileiros, com tecnologia brasileira, em solo brasileiro. Pela primeira vez, a autonomia imunológica deixou de ser um sonho e se tornou um projeto real. Ainda naquele início, no meio à corrida mundial por insumos, o país enfrentava escassez de respiradores, máscaras, álcool em gel, dependíamos da importação para sobreviver, e foi no âmbito da Rede Vírus que se articulavam soluções para nacionalizar tecnologias emergenciais. Universidades, startups, centros tecnológicos, todos se mobilizaram para produzir o que antes se comprava. Foi a ciência que se reergueu com urgência, engenhosidade e a capacidade industrial da saúde brasileira se fortaleceu. E talvez nenhum símbolo fale mais alto sobre a travessia do que este. No campus de Campinas, acoplado ao acelerador de partículas, o Sirius, nossa fonte de luz mais precisa, está sendo erguido o primeiro laboratório de nível de segurança 4 da América Latina. O único do mundo ligado ao síncroton. Pensado no seio da Rede Vírus, esse laboratório será um espaço de contenção máxima para patógenos mais letais e, ao mesmo tempo, um templo de liberação e de liberdade científica mais refinada, a luz que penetra estruturas íntimas da vida. E se tudo isso parece hoje uma narrativa épica, é porque foi, de fato, uma travessia e que me abalou. Uma travessia com noites insones, decisões sob pressão, ruídos políticos impensáveis e ameaça à racionalidade, mas também marcada por cooperação. Uma travessia com lucidez e uma profunda ética pública. Como médico, aprendi a escutar, como cientista, aprendi a duvidar, e como servidor público, aprendi, naquele momento de tempo, a agir. Rápido, com serenidade, com responsabilidade, com a alma ferida, mas inteira, com o apoio incondicional desta academia. Amadureci. A Rede Vírus não foi apenas um comitê, foi uma ideia que se fez ação. Uma resposta que se tornou legado e que demonstrou, sem alarde, que o Brasil tem ciência, tem gente, tem potência. Hoje, ao relembrar aqueles dias duros, longos, por vezes solitários e angustiantes, não carrego nenhum traço de glória, carrego gratidão. Gratidão à ciência por ter sido o idioma comum em meio ao caos. Gratidão aos que atenderam ao chamado. E a certeza serena de que, quando a ciência é convocada com respeito, ela responde com dignidade. E se me pedirem para escolher nessa tribuna um dos momentos que mais impactaram a minha vida profissional, vou dizer sem hesitação. Foi aquele em que a ciência brasileira, diante do invisível, teve a coragem de se antecipar, de proteger um país inteiro, apesar das adversidades. No cargo de secretário, juntos transformamos profundamente e fui modificado profundamente no meu âmago e no meu ser. E confesso com serenidade que só o tempo permite, que só recentemente compreendi a extensão dessa mudança. Há vivências que nos atravessam em silêncio e nos modificam para sempre. E encerro agradecendo ao acadêmico Camargo, que nos inspira sempre, Camargo, com a sua frase, eu sempre gostei de gente, que você falou aqui em um dos seus pronunciamentos no jornal. E agradeço a oportunidade de expressar isso que eu me dei conta recentemente. Obrigado. Eu acho que ter amigo é bom, ter amigo generoso é melhor, ter amigo generoso exagerado é perfeito. Com alegria, nós anunciamos a apresentação do professor Silvano Raia.
contas que vão prestar. Ele é o reverenciado ícone da cirurgia brasileira e, afora todas as suas decantadas proezas técnicas na área de transplante hepático, com procedimentos pioneiros no mundo, ele fez da sua vida uma mensagem permanente de que nós temos a idade das nossas cabeças. Tem sido assim na preservação do entusiasmo inspirador com que ele tem liderado pesquisas de ponta nas áreas de xenotransplante com a sua inabalável inquietude intelectual. É uma honra poder ouvi-lo outra vez, professor. Acadêmica presidente Eliette Bosquela, prezado Camargo, meus queridos confrades. Agradeço inicialmente a oportunidade de apresentar hoje os momentos que impactaram minha vida profissional. No meu caso, foram 3. O primeiro ocorreu no 2º ano do curso médico, quando percebi que em ratos o pâncreas situa-se no mesoesplênico, estrutura transparente que permite transiluminação da camada mais periférica do pâncreas que nele se aloja. Tive a ideia, então, que, em consequência dessa disposição anatômica, seria possível filmar em vivo os grânulos desimógenos da camada mais periférica da célula do pâncreas, fato que ainda não havia sido registrado. Apresentei esse projeto ao professor Luiz Carlos Junqueira, que me conseguiu uma bolsa de estudos para frequentar durante as férias do ano letivo a Universidade de Heidelberg, na Alemanha, junto ao serviço do professor Hasselmann. Este, por sua vez, conseguiu da empresa Zeiss que se fizesse um microscópio com uma platina, que é aquele local onde ficam os objetos para serem observados, com uma depressão adequadamente esculpida que permitisse a localização de um rato em decúbito lateral, laparotomizado, anestesiado, obviamente, com um baço exteriorizado de forma tal que o seu meso ficasse exatamente no orifício da fonte luminosa inferior, que eu atravessava e atingia uma filmadora disposta num plano superior. A publicação desses resultados na revista Microscopia mereceu da Faculdade de Medicina o prêmio de melhor trabalho do ano, publicado com a participação de um aluno ainda no período de docência. O presidente da banca foi o professor Edmundo Vasconcelos, que, após a entrega do prêmio, me convidou a ser seu instrumentador na 2ª clínica cirúrgica a partir do 4º ano. Esse convite marcou toda a minha carreira, uma vez que fui seu instrumentador por muitos anos e pude apreciar e absorver os seus conhecimentos cirúrgicos, humanos e de chefia. E evoluí para a carreira universitária até chegar ao lugar de professor titular, substituindo. Aliás, eu substituo também na academia, na cadeira número 30. O segundo momento foi uma decisão jurídica. À época, somente professores adjuntos podiam concorrer para a vaga de professor titular, mas a escolha para adjunto se realizava a portas fechadas, sob a presidência do catedrático em exercício. Não obtive não fui escolhido pelos concursos que precederam esse meu gesto, e eu não poderia, então, me candidatar a professor titular. Resolvi entrar, então, com um mandado de segurança contra o Conselho Universitário. Acredito que tenha sido a única vez que isso ocorreu na Faculdade de Medicina. E o Conselho Universitário me deu a liminar, e durante o mandato de segurança eu prestei concurso e fui indicado para os 5 membros da banca. E desde esse dia eu acredito que se deva lutar, inclusive juridicamente, pelos direitos universitários que nós temos. O terceiro e último
decorreu do fato que sempre fui ter valorizado o pensamento horizontal. O pensamento horizontal associa duas ideias, tirando uma terceira inédita. Difere do vertical, que repete sempre a mesma ideia, aperfeiçoando, e, portanto, não é criativo. Dentre os momentos que impactaram minha vida profissional, destaco a associação horizontal que fiz durante uma segmentectomia esquerda de fígado. Aliás, era uma criança. Observei que em poucos meses o remanescente regenerava integralmente o segmento ressecado. E tive o insight de ressecar um segmento de um doador sadio e o transplantar em um receptor de baixo peso. Salientes que não são raros os doadores pediátricos com morte cerebral, uma vez que as crianças são protegidas da violência, não andam de motocicleta, são as causas mais frequentes de morte encefálica. Consequentemente, faltam doadores para receptores pediátricos, principalmente portadores de atresia de vias biliares. Morriam todos em 2 anos. Seria uma ótima solução, uma vez que tanto os remanescentes no doador se regenera até o volume primitivo, quanto o segmento transplantado cresce no receptor até atingir o tamanho próprio para o seu peso. A Comissão Ética do HC, do Hospital das Clínicas, nos autorizou a realizar a nova técnica, desde que com consentimento informado do doador e receptor, sendo se o receptor fosse menor, dos pais. Assim, realizamos o primeiro transplante de fígado intervivos da literatura, constatando e confirmando a regeneração prevista no fígado do doador e do receptor. A publicação da nova técnica causou uma série de editoriais em outras revistas de cirurgia, criticando a base ética do procedimento. Respondemos essas críticas também com editoriais, citando os princípios da ética da responsabilidade de Weber, pela qual são autorizados os atos pelos fins que determinam, desde que sem prejuízo em quem os pratica. O exemplo clássico da aplicação desse princípio é a mãe que entrega a filha no enredo e o filme A Escolha de Sofia. Ela entrega uma filha para salvar o filho do Holocausto. Segundo o Global Observatory on Donation and Transplantation, que é uma entidade americana que funciona desde 2020, contando os transplantes realizados no mundo inteiro, foram realizados nesses 3 anos mais de 100 mil procedimentos empregando a técnica de transplante de fígado intervivos. Seu emprego predomina na Ásia e no Oriente Médio, onde, por razões religiosas e culturais, é proibido retirar órgãos de cadáveres. Se considerarmos que o transplante de fígado somente é indicado quando não existem outras alternativas para evitar a evolução do receptor para óbito, e nesse curto espaço de tempo de 3 anos, podemos deduzir que apenas nesse período, 23 anos, essa técnica salvou 100 mil vidas. Finalmente, em conjunto, e quem sabe isso é o mais importante, de grande impacto na minha vida profissional, foi a percepção de que o exercício de nossa profissão terá muito mais significado se permeado por amor, uma vez que o atendimento de nossos semelhantes com caridade é a verdadeira meta de nossa profissão. Muito obrigado. Parabéns, professor, por ter dado um significado máximo à sua vida. E é bom constatar que esses avanços passados 40 anos ainda seguem reverberando, como se tivessem sido recentes. Foi um privilégio conviver com as suas reminiscências tão inspiradoras. Bom, dando continuidade, atendendo a um pedido do professor Paulo Hoff, nós vamos antecipar a sua apresentação. Ele está preocupado com o voo noturno de retorno a São Paulo. Ele é ocupante da cadeira 58 da secção de medicina
teve uma longa formação nos Estados Unidos durante 7 anos, depois dos quais passou a atuar na assistência e pesquisa, sendo professor associado e vice-chefe do departamento do MD Anderson Cancer Center na Universidade do Texas durante vários anos. Retornando ao Brasil, ele obteve livre docência pela Faculdade de Medicina da USP e tornou-se professor titular de Oncologia dessa universidade em 2009. Ele é diretor da Divisão de Oncologia e diretor do Núcleo de Pesquisa e é membro do Conselho Diretor do Instituto Câncer do Estado de São Paulo e presidente da Oncologia da Rede DOR São Luís. Meu caro Paulo Roth, é um prazer ouvi-lo. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos acadêmicos Zé Camargo, Maurício Magalhães, muito obrigado pelo convite. Entendendo que é difícil de falar depois do professor Silvano Raia, né? Um impacto gigantesco no mundo inteiro. Eu pensei muito sobre o que eu poderia apresentar, especialmente aos acadêmicos, que fosse inspirador. Eu acho que, como todos os colegas, temos diversos momentos que poderiam ser singularizados e apresentados aqui. Mas eu resolvi falar de algo que mexeu bastante comigo e acho que moldou um pouco da minha maneira de ver não só a prática assistencial, mas acadêmica e de pesquisa da medicina. Eu fiz a minha formação, a graduação em medicina, na Universidade de Brasília. Na época, no hospital universitário, nós não tínhamos nenhum serviço de oncologia nem de radioterapia. O tratamento oncológico ele era praticamente limitado, com raras exceções, mas ele era limitado mais ao aspecto cirúrgico. Depois eu tive a oportunidade de fazer o meu internato e a minha residência em medicina interna na Universidade de Miami. E aí eu tive contato, comecei a ter contato com o que é realmente a oncologia. Ainda que, acho que todos nós passamos por esse período, no final do século passado, anos 80, anos 90, o benefício do tratamento oncológico era muito limitado. Então, por exemplo, pacientes que se apresentavam com adenocarcinoma de cólon metastático, mesmo que fosse oligometastático no fígado, raramente conseguiam a cura e, infelizmente, a expectativa de vida desses pacientes era ao redor de 11 a 12 meses. Esse era o limitante. Quando bem tratados, nós tínhamos, naquele momento, um produto oncológico, uma medicação oncológica, o 5-fluoracil, e nós tentávamos fazer o melhor por esses pacientes, mas, obviamente, que o desfecho era, infelizmente, quase sempre negativo. Depois eu tive a oportunidade de fazer meu desenvolvimento como oncologista no MD Anderson, da Universidade do Texas. Estava me preparando para retornar ao Brasil e eu fui convidado a ficar justamente no Departamento de Oncologia Gastrointestinal. Passa-se menos de um ano e o meu chefe imediato aceita uma posição no Food and Drug Administration, no FDA, em Washington, como chefe da área de oncologia do FDA, onde ele está até hoje. O Richard Pazdur continua até hoje sendo o encarregado da área de aprovação de produtos oncológicos. E eu fui, ainda muito jovem, oferecido a mim foi o cargo de diretor de câncer coloretal do MD Anderson. E começamos naquele momento, procurar alternativas para os pacientes. Era um momento em que novos quimioterápicos estavam começando a mostrar atividade em câncer coloretal, e sendo o MD Anderson o maior centro de tratamento oncológico do Ocidente, é natural que esses produtos estivessem sendo investigados em estudos clínicos e utilizávamos esses produtos ainda que eles não estivessem aprovados. Bom, aí vem a parte que eu acho que é interessante para os acadêmicos em formação. 1998, havia assumido essa posição, estávamos desenvolvendo novos projetos e haviam 2 medicações em investigação extremamente interessantes. Eu estava em casa uma noite e recebi um telefonema de um colega do Brasil, um colega médico de faculdade, choroso, que sua mãe, com 65, 66 anos, havia sido diagnosticada com adenocarcinoma de colo, já metastático para o fígado,
e que os colegas que a viram disseram, olha, é uma doença incurável, ela tem de 6 a 12 meses de vida, infelizmente não há muito que possa ser feito além disso. E ele me perguntava se havia alguma coisa a mais que pudesse ser feito. E nós estávamos começando a trabalhar, o acadêmico José Carlos do Vale lembra bem disso, em 98, estávamos começando a trabalhar com uma dessas novas drogas, a oxaliplatina, um produto que foi desenvolvido no Japão, mas ganhou notoriedade na França, e nós estamos começando a conhecer o produto. E eu mencionei para ele, olha, o René Adam, que é um colega cirurgião no Hospital Paul Bruce, ele tem trabalhado com o oxaliplatina em pacientes com metástase e faz ressecção se há uma boa resposta, e parece que os resultados iniciais são interessantes. Então, conseguimos juntos a medicação, que ela chegasse ao Brasil, em Brasília, e a paciente fez um regime que é bem conhecido hoje em dia, mas que era experimental na época, que era o Folfox, a medicação não havia sido aprovada. Ela fez 4 meses de tratamento com excelente resposta no fígado, as lesões que eram grandes se tornaram pequenas, limitadas, e aí veio aquela decisão, vamos operar uma doença metastática, com múltiplas lesões hepáticas ou não. Conseguimos um colega, professor Paulo Hermann, agora é professor titular de cirurgia na Universidade de São Paulo, na época era um jovem cirurgião gastrointestinal, concordou, fizemos a hepatectomia na mãe do nosso colega. E ela foi muito bem. E interessante que agora, recentemente, eu fui convidado para o aniversário de 90 anos desta senhora, ela se curou, nunca mais teve uma recorrência e ficou curada. Mas o ponto para os nossos colegas, nossos futuros colegas, é que, no momento em que havia pouca perspectiva, a ciência e a pesquisa nos ajudaram a achar um caminho que possibilitou a cura de uma senhora que ganhou aí quase 30 anos já desde do diagnóstico de uma doença incurável e com a expectativa de vida muito curta. Isso mudou muito a minha carreira depois disso, porque onde eu trabalho, eu sempre faço questão de incorporar pesquisa junto com assistência. Eu acho que aquele conjunto de assistência com pesquisa, ensino e inovação é fundamental e mostra realmente que nós vamos continuar evoluindo, e eu acho que a ciência é muito importante, a pesquisa é importante para que a medicina seja cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente apresentação, uma retrospectiva muito. O próximo apresentador é o acadêmico Gilberto Schwartzman. Ele é titular da cadeira 15 da nossa academia, é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em oncologia clínica e em alguns dos mais festejados centros de oncologia da Europa, durante uma década em que ele buscou qualificação na sua área. Ele é professor emérito, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Temendo a acusação de desocupado nas horas que ele considera vagas, ele é um leitor voraz, um escritor festejado com publicações em 4 idiomas, é colecionador de obras raras, dramaturgo, teatrólogo, diretor de biblioteca, diretor de teatro e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Com esse repertório, nós estamos todos muito curiosos para testar sua capacidade de síntese, restringindo-se aos 7 minutos de apresentação. O Gilberto já está? Sim. Me escutam? Muito bem. Escutam? Perfeitamente bem. Ilustre presidente Eliette Busquelar, ilustre professor Camargo, professor Maurício, meus queridos confrades, colegas e amigos, eu falaria apenas de uma experiência humana. Era um sábado e eu fui bem cedo ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, à minha casa, para dar uma aula num curso de oncologia. Imaginei que os debates ocupariam toda a manhã, mas fiquei livre lá pelas 10 da manhã e decidi ir até o 5º andar do setor de internação do hospital, onde ficavam os nossos pacientes. Raramente eu visitava-os no fim de semana,
Minha rotina com a equipe era de segunda a sexta-feira, e as visitas eram sempre em grupo. Acompanhavam-me os médicos residentes, os médicos contratados, os estudantes e o pessoal da enfermagem. Naquela manhã, eu estava sozinho e passei pelos quartos dos novos pacientes perguntando como as coisas andavam. Eram quartos de 3 camas, do SUS, separados por uma cortina. Num deles, no leito próximo à janela, estava uma jovem senhora, nossa paciente já há algum tempo, com câncer avançado de colo uterino, que havia falhado a todos os tratamentos disponíveis. Eu disse, Dona Regina. Ela estava deitada de costas para mim, com o corpo coberto pelo lençol até a sua cabeça, e eu me aproximei um pouco mais e percebi que ela estava com os olhos abertos, mirando o céu cinzento, bem quietinha. Ela me viu e ficou surpresa. Era uma mulher bonita. Tinha pouco mais de 40 anos, seus olhos eram negros e expressivos. O seu câncer há meses havia se espalhado e, após tentarmos vários medicamentos sem resultado, ela recebia só tratamento de suporte. Nós nunca tivemos uma conversa mais íntima. Nossos diálogos eram sempre dirigidos ao tratamento da doença. Como eu estava sozinho, pensei que talvez fosse o momento de conversarmos. Mesmo reservada, ela me pareceu receptiva. Sentei-me próximo à sua cama e perguntei se poderíamos conversar um pouco sobre ela. Perguntei o que mais eu poderia fazer, por exemplo, para ajudá-la. Ela sorriu meio sem jeito e disse que sua vida fora como a de qualquer pessoa, com alegrias e sofrimentos. Ela ficou um pouco pensativa e depois perguntou se, de fato, eu queria mesmo saber sobre ela, como pessoa. Eu respondi que sim. Ela comentou que os médicos pareciam estar sempre... Eu concordei e disse que eu estava ali totalmente disponível. Ela me olhou como que duvidando das minhas palavras e eu respondi com um movimento positivo com os olhos, confirmando que eu realmente queria conversar. Ela disse então, o senhor quer saber mesmo de mim? O que me aflige por dentro? Eu respondi que sim. Ela se acomodou melhor na cama e disse então que tinha um segredo e o mantivera guardado por 20 anos. Ninguém em Porto Alegre sabia, nem mesmo seu companheiro de vários anos. Ela era do interior de Santa Catarina. Sua família não era rica, mas o pai era um homem com algum recurso. Tinha uma farmácia. Um dia, ela soube que estava grávida do namorado, tinha 19 anos. Contou para a mãe em segredo. A mãe não se conteve e revelou a situação para o seu pai. Ele quase enlouqueceu. Ficou possesso. Falou que ela não teria criança de jeito nenhum. Se tivesse, seria expulsa de casa. A mãe ficou calada, submissa ao marido. Ela ficou muito decepcionada com os dois, pois eles sempre pareceram pessoas afetivas. Disse a eles que não faria um aborto de jeito nenhum. O namorado se acovardou e foi embora para São Paulo. Nunca mais se viram. Durante a gravidez, ela ficou quase todo o tempo escondida em casa. Quando a barriga estava bem grande, o seu pai a levou para um tipo de convento. Deixou-a lá, dizendo que as freiras cuidariam melhor do bebê e dela. O filho nasceu e ficou com ela os primeiros dias. Com lágrimas nos olhos e a expressão muito triste, ela me disse que uma freira perguntou que nome ela gostaria de dar para o filho. Ela respondeu Lucas. A freira anotou num prontuário. Na manhã seguinte, quando ela guardava o bebê para a amamentação, outra freira lhe informou que os seus pais haviam levado a criança para casa e ela iria depois. Quando ela retornou à sua casa, o filho não estava. Ela nunca mais o viu. Os seus pais desapareceram com a criança. Eles eram religiosos e não admitiam vergonha na família. Ela me disse que chorou, pediu de joelhos, implorou, pelo amor de Deus, que eles lhe devolvessem o filho, mas eles foram irredutíveis. Ela fez de tudo para encontrar o filho. Ninguém sabia lhe informar o paradeiro da criança. O pai a impediu de interagir com a família e com os amigos. Nem trabalhar ela podia. Vigiavam-na o dia inteiro. Ela então juntou um dinheirinho que tinha, pegou o pouco que a prima lhe deu em segredo, foi até a estação rodoviária e comprou uma passagem de ônibus. O destino, por pura casualidade, foi Porto Alegre. E ela nunca mais voltou para sua cidade, de nome Turvo, em Santa Catarina. Em Porto Alegre, passou o diabo, prostituiu-se, apanhou de homens, foi empregada doméstica, faxineira e acabou balconista de loja.
Conheceu o companheiro, um bom homem, e viveram juntos desde então. Eram felizes, segundo ela. Essa era a sua história. O filho era o seu segredo. Ela nunca comentou sobre o assunto com ninguém, nem com o marido. Não falou mais com a família, nem mesmo com a sua prima, e nunca mais soube da criança. Uma vez pagou um detetive, mas ele só ficou com seu dinheiro e mais nada. Teve várias oportunidades de retornar à sua cidade, mas simplesmente não teve coragem de voltar. Sabia apenas o nome do menino, Lucas, através da prima com quem trocara cartas nos primeiros meses. A prima descobrira que a criança fora deixada com umas freiras de uma paróquia bem distante no estado de Santa Catarina. O filho deveria ser hoje um rapazinho de uns 20 anos. Eu fiquei muito impactado com a nossa conversa. Perguntei se ela desejava ver o filho. Ela começou a chorar e disse que sim, era tudo o que queria na vida, sobretudo agora que sabia que iria morrer. Ela perguntou o que eu faria se fosse comigo. Eu respondi que essas coisas eram muito difíceis e pessoais, mas se eu estivesse no lugar do filho, eu ficaria feliz em conhecer a minha mãe. E se eu estivesse no lugar dela, a mãe, também. Afinal, ele era seu filho e ela não havia abandonado. Ela fora vítima de uma terrível circunstância da vida. Ao longo da conversa, ela ficou um pouco mais à vontade e me disse que, com a sua doença, ela pensava no filho o tempo todo, se ele era parecido com ela ou com o pai da criança. Ela me confidenciou que uma noite teve um sonho que ele havia aparecido no hospital para visitá-la e que ele tinha o rosto parecido com um dos médicos residentes da nossa equipe, que era muito carinhoso com ela. No sonho, ele estava de pé ao lado da cama, fazendo carinho no seu rosto. Quando ela despertou, começou a chorar sem parar. Eu disse que entendia o significado do sonho e que ele revelava o seu desejo. Ela sentou-se na cama, criou coragem e me disse que se visse o filho apenas uma vez, não se importaria nem mais de morrer. Era o seu maior desejo. Que mais importaria? Da sua vida, aquele filho era a coisa mais valiosa que ela possuía. Emocionado, perguntei se ela desejava mesmo que eu tentasse ajudá-la a descobrir onde o filho estava. Ela respondeu que sim, com lágrimas nos olhos. Eu respondi que não sabia bem como fazê-lo, mas faria tudo que estivesse a meu alcance. Despedi-me e ela disse que a nossa conversa havia sido muito mais importante que qualquer remédio. Eu quis chorar, mas me controlei. Saí do quarto com uma angústia enorme, sem saber o que fazer. Era sábado e quase hora do almoço. Havia pouca gente pelos corredores do Hospital de Clínicas. Pensei em pegar o elevador, mas decidi descer pelas escadas para respirar um pouco, pensar um pouco mais e me recuperar daquela conversa tão difícil. Nas escadas, uma assistente social antiga do hospital cruzou por mim e me cumprimentou. O que o professor faz no hospital sábado de manhã? Caiu da cama? Eu não sei bem a razão, mas eu parei, peguei no seu braço e narrei a ela tudo que havia se passado. Confessei que eu estava perdido, sem saber o que fazer. Ela não vacilou. Olhou para mim e disse: rádio, professor Gilberto, o rádio faz milagres. Sim, eu já vi acontecer. Eu fiquei sem palavras. Ela me disse que o pessoal do hospital, através do rádio, às vezes encontrava gente nos lugares mais impossíveis. Ela me pediu o nome do paciente, o nome da paciente, perdão, o nome do rapaz, a região onde ela vinha em Santa Catarina e anotou tudo num caderninho que trazia no bolso do jaleco. Eu fiquei impressionado. Ela disse que daria o número do telefone do serviço social caso alguém ligasse. Começaram a anunciar naquele sábado à tarde mesmo. Eu soube depois que no domingo pela manhã um rapaz ligou para o hospital. A telefonista de plantão anotou o recado. Ele disse que ligaria no dia seguinte pela manhã. Ele falou que tinha certeza de que ele era a pessoa que eu procurava, que eu não precisava procurar mais ninguém. Ele era o Lucas, que a mãe dele procurava, e deixou um número de telefone da firma em que trabalhava em Joinville. Na segunda-feira pela manhã, quando cheguei no hospital, a assistente social já havia deixado a informação com a minha secretária. Quando entrei em meu gabinete, ela veio correndo e explicou que estava sabendo de tudo. Aliás, o hospital inteiro sabia da história do rapaz que a mãe, que era minha paciente, estava a vida inteira procurando. O rapaz havia telefonado de Joinville, em Santa Catarina, e a telefonista deixara o número do seu telefone para que eu ligasse imediatamente assim que eu chegasse no hospital. E que ele nem esperaria pelo retorno do serviço social ou o meu. Disse que era ele o filho que a paciente procurava. Ele era o Lucas.
Nervoso, eu liguei para a telefonista e a moça me informou que o rapaz havia ligado já várias vezes o domingo inteiro, deixando o recado com a sua colega. Ela repetiu o número do telefone e perguntou se eu iria ligar naquele momento. Eu respondi que sim. Eu liguei. O número era de uma empresa que comercializava frangos. A moça que atendeu a ligação ficou eufórica. Cochichou com alguém ao seu lado, que era o Dr. Gilberto, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela pediu que eu não desligasse. Ela iria passar a ligação para o seu Lucas, do setor de varejo. E se a ligação caísse, ela me ligaria de novo, que eu ficasse ali aguardando. Foi das coisas mais emocionantes da minha vida. Ele não me deixou falar. Quando eu atendi, ele disse: eu sou o Lucas. Só pode ser eu o rapaz que ela está procurando. E eu sempre sonhei com esse momento, ele disse. Eu passei a minha vida inteira tentando descobrir o paradeiro da minha mãe por Santa Catarina inteira, incontáveis vezes, mas ninguém sabia de nada. Este era o dia mais feliz da sua vida, ele disse. Eu tentava acalmá-lo, ponderando que poderia haver a possibilidade de que não fosse ele, porém ele não me ouvia. Dizia que era ele, que eu não poderia imaginar o que se passava dentro do seu coração. Disse que ele viria imediatamente a Porto Alegre e que ele já tinha o endereço do hospital. E naquele mesmo dia, seria apenas o tempo de ele acertar alguns detalhes com o seu patrão, coisa de meia hora, e ele viria a Porto Alegre no primeiro ônibus que encontrasse. O mais provável seria que ele viajaria naquela noite, dormiria no ônibus e estaria no hospital para ver a mãe em torno das 10h30 da manhã seguinte. E o Lucas veio. Meus queridos confrades, o Lucas veio. Às 9h pouco da manhã, eu, Rosana, minha secretária, e várias pessoas da administração fomos para a entrada do hospital e ficamos a postos. Eu escolhi um cantinho na parte interna, toda envidraçada da entrada, e de onde se podia ver bem de perto o local onde ficavam os táxis. E eram pessoas chegando, descendo dos táxis, outras entrando, gente de todos os tipos, velhos, moços, crianças, adolescentes, gente gorda, magra, aquela multidão a chegar e sair do hospital. O meu coração quase saía pela boca. Num certo momento, cerca das 10 da manhã, desceu de um táxi um rapaz moreno, alto, muito bonito, e que era a cara dela. Minhas pernas tremeram. Era ele. Não havia dúvida. Eles eram iguais. Dispensaria qualquer exame de DNA. O Lucas era a cara da mãe. Eu fui ao seu encontro e o cumprimentei. Até o seu jeito de sorrir era idêntico. Eu o cumprimentei e ele notou que eu estava tão emocionado quanto ele. Eu quis chorar e abracei-lhe um pouquinho. Disse que ele era igual a Dona Regina. Com lágrimas nos olhos, ele me perguntou: então o nome dela é Regina? Eu respondi que sim com a cabeça. A minha secretária Rosana quase desabou. Eu me recompus e levei o Lucas até o quarto da sua mãe, no 5º andar. O reencontro foi uma das coisas mais lindas que eu presenciei na minha vida. Abraçaram-se, choraram longamente, eram fisicamente muito parecidos. Deixei os dois a sós. O filho ficou com ela por 2 dias inteiros. Saiu do quarto da mãe apenas para dormir em um hotel próximo ao hospital e cedinho voltou. Lucas retornou a Joinville somente para assinar a licença no trabalho. No outro dia, já estava de volta no hospital e ficou ao lado da mãe até o dia que Dona Regina faleceu, não muito tempo depois. Obrigado. Vocês estavam esperando o quê? Muito bom, Gilberto. Gilberto, sempre Gilberto. A seguir, nós ouviremos o acadêmico Eduardo Benquimol, Saad, ocupante da cadeira 55, desde 3 de abril desse ano. Ele é eletrofisiologista com fellowship na renomada Cleveland Clinic, exercendo atualmente a função de chefe de serviço de eletrofisiologia do Hospital Procardíaco e do Hospital Samaritano em Botafogo. Nos Estados Unidos, ele detém licenças para exercício da medicina em Ohio, Flórida e Massachusetts. Como partidários da sua convicção de que a vida sem emoção não vale nada, nós estamos prontos para ouvir. Bom, excelentíssimo presidente Eliette Busquelar, excelentíssimo acadêmico professor Camargo, queridos confrades, colegas e convidados.
A medicina nos ensina muito, mas às vezes quem nos ensina mais é a vida, e o faz de forma direta, urgente e inadiável. O episódio mais transformador da minha trajetória profissional não aconteceu no hospital, nem em uma sala de aula. Aconteceu em uma pista de kart, no interior de Connecticut, dos Estados Unidos, durante um fim de semana do feriado de Thanksgiving, na chamada Black Friday. Meu irmão mais velho do que eu tinha exatamente a minha idade atual, 52 anos. Apesar de algum sobrepeso à época, era ativo, disciplinado e estava treinando para correr uma meia maratona. Na véspera, havia completado um treino de 15 quilômetros sem qualquer sintoma. Naquela tarde, ele não estava correndo, estava apenas assistindo com amigos, enquanto seus 4 filhos se divertiam no kart. Era um programa simples, familiar, alegre, e então, do nada, ele caiu, com o rosto no chão e teve uma parada cardíaca súbita. A sorte, ou talvez algo maior, quis que um leigo próximo começasse imediatamente a massagem cardíaca. O sistema 911 foi acionado e a ambulância chegou em apenas 3 minutos. No trajeto até o hospital, ele recebeu 6 choques com o desfibrilador. 6. Em casos assim, fora do ambiente hospitalar, a taxa de sobrevivência sem sequelas neurológicas é inferior a 5%. Eu estava no consultório quando recebi uma ligação da Cíntia, minha esposa. Ela havia sido contactada pela nossa sobrinha mais velha, com então 17 anos, desesperada pedindo ajuda. Não hesitei, pedi licença ao paciente que estava sentado à minha frente, saí diretamente para o aeroporto e embarquei para os Estados Unidos no primeiro voo disponível. Enquanto aguardava o embarque, consegui contato telefônico com o médico da UTI do hospital. A causa da parada havia sido rapidamente identificada: uma oclusão da artéria coronária com infarto agudo do miocárdio, corrigida com a colocação de um stent. Mas o momento mais angustiante ainda viria. Meu irmão estava entubado, sob sedação profunda e mantido em hipotermia terapêutica para proteção cerebral. As próximas 48 horas seriam decisivas e insuportavelmente longas. Não sabíamos se haveria sequelas neurológicas, se ele acordaria, se voltaria a ser quem era. Era preciso manter a calma e o otimismo, principalmente diante dos filhos adolescentes, atônitos diante da possibilidade real de perder o pai. Na segunda noite, saí do hospital por volta das 11 horas, com a intenção de retornar cedo na manhã seguinte, quando começariam o reaquecimento corporal e a suspensão gradual da sedação. Às 8 da manhã, em ponto, entrei na UTI. E ali, diante de mim, estava meu irmão, acordado, estubado. Eu demorei um tempo até achar que eu não, realmente realizar que eu não estava sonhando naquele momento. Ele me olhou, me reconheceu e, surpreso, perguntou: "O que você está fazendo aqui, Portuga?" Uma maneira carinhosa que a gente se trata desde a infância. Eu tentei explicar com a voz embargada e ele parecia compreender. Mas segundos depois ele voltava a perguntar: "O que você está fazendo aqui?" Notei ali uma amnésia evidente da memória recente. Fiquei obviamente alarmado com a possibilidade de uma sequela. Mas ao longo das próximas 48 horas ele foi se ajustando, progredindo, recuperando. A cada hora mais ele voltava. E hoje eu posso dizer, foi um milagre. 10 dias após essa parada cardíaca, ele fez questão de visitar o corpo de bombeiros local para agradecer pessoalmente aos paramédicos que lhe salvaram a vida. Essa foto é inesquecível. Tocou tanto os socorristas que decidiram doar um DEA, desfibrilador externo automático,
a pista de kart. Um gesto simples e que pode salvar outras vidas. Um mês depois do evento, fui com ele assistir aos jogos de tênis do torneio de Miami. E na entrada do evento fizemos uma outra foto. De novo, inesquecível, mas essa leve, solar, cheia de gratidão. Ele estava vivo, inteiro, com memória, com fôlego, com presença. Sou eletrofisiologista, especialista em arritmias cardíacas e estudioso de casos de morte súbita. Por mais de 2 décadas, estudei, tratei, ajudei a escrever diretrizes, fiz campanhas. Criei com a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas a campanha Coração na Batida Certa. Trabalhei pela criação no Ministério da Saúde do Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e Morte Súbita. Já tinha pleno domínio técnico do tema, mas naquele dia, naquele episódio, tudo se ressignificou. Esse evento tirou a medicina do meu jaleco e a colocou no meu peito. Entendi na pele que mesmo quem domina a ciência é vulnerável, que mesmo quem previne pode ser pego de surpresa, e que a diferença entre a vida e a morte muitas vezes está em segundos e na ação de quem está por perto. A partir daquele momento, minha atuação ganhou novo sentido. Intensifiquei minha defesa pela instalação de desfibriladores em locais públicos, redobrei meu empenho em treinar leigos para a reanimação, passei a lutar com mais força por políticas públicas que levem a prevenção além das paredes do hospital. Hoje, ao dividir essa história com os senhores, não busco comoção, busco reafirmar propósito. A medicina só cumpre plenamente sua missão quando ultrapassa a barreira do consultório e encontra o cidadão comum. Antes que o pior aconteça. Meu irmão sobreviveu, mas milhares não têm essa chance. O que me aconteceu foi doloroso, mas transformador. Transformações verdadeiras começam onde a dor encontra sentido. Muito obrigado. Parabéns, excelente apresentação. Sensibilidade pura. Muito obrigado. A próxima apresentação estará a cargo do acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, titular da cadeira 48 da secção de Medicina. Além de um renomado especialista em anestesiologia e medicina intensiva, com uma sólida formação no terceiro ano, ele exerce uma liderança natural, incluindo a sua atuação como presidente da Associação Médica Brasileira entre 2005 e 2011. Ele foi também presidente da Associação Médica Mundial na gestão 2011-2012. Como liderança é uma condição que não se improvisa nem se ensina, nós estamos curiosos por sua apresentação. Excelentíssima senhora presidente, Eliette Busquelar, da Academia Nacional de Medicina, caríssimo professor Camargo, caríssimo professor Camargo, eu gostaria de agradecer-lhes a oportunidade de estar aqui e compartilhar um momento relevante na minha vida médica. Nós vivemos todos momentos interessantíssimos que nos marcaram, mas eu optei por algo que certamente ocorreu a cada um dos senhores que aqui estão. A escolha da carreira. Todos os senhores um dia se perguntaram por que a medicina e depois por que a especialidade que praticam. Nos idos de 1977, eu estava em vias de concluir meu primeiro ano como residente na clínica médica, à época, e na Escola Paulista de Medicina, um programa de rotação em 5 estágios. No primeiro ano, uma rotação em 5 estágios. Cardiologia, nefrologia, pneumologia, anestesiologia e emergências, e o pronto-socorro. Eu me apaixonava por cada nova especialidade e, em cada estágio,
eu mudava a opção. Mas eu via com muita apreensão que estava chegando o momento de tomar uma decisão. Eu teria de decidir por uma delas. Que dificuldade! Eu precisava de um conselheiro experiente que me fizesse enxergar mais longe e com mais clareza. Bom, desde cedo a vida tem me sido pródiga em amigos especiais, e daquela feita eu me apoiei em um desses amigos, um amigo de muitas horas, um professor admirado, que hoje é meu confrade na Academia Nacional de Medicina. Eu digo que é meu confrade porque Oswaldo Luiz Ramos é imortal nesse sodalício, onde ele privou da companhia de vários dos acadêmicos aqui presentes. Oswaldo tinha fortíssima presença em nossa escola, onde conhecia todos, onde conhecia tudo e muitíssimo mais. Eu desfrutava do privilégio da sua proximidade. Ele era pai de um dos meus queridos colegas de turma, o Luiz Roberto Ramos, hoje titular da Unifesp, e confrade na Academia de Medicina de São Paulo. Daí eu tinha a oportunidade de, a miúde, frequentar a sua casa. Eu ainda havia sido monitor de nefrologia, onde Oswaldo pontificava durante o meu curso de graduação. Pois Oswaldo acolheu a minha aflição e, como sempre, ouviu-me atencioso e bem-humorado. Entendeu as minhas dúvidas e me falou do seu modelito oswaldiano, que foi aqui, nesta sala, muito comentado e explicitado pelo nosso caro acadêmico Rui Monteiro de Barros Maciel. Se você optar pela nefrologia, Zé Luiz, o caminho é reto e bem pavimentado. Você vai ser nosso residente, vai concluir a especialização, será incorporado em um dos nossos grupos de pesquisa, fará pós-graduação, terminado o doutorado, será encaminhado para um centro de pesquisa no exterior, nos Estados Unidos, provavelmente, voltará para a escola e aguardará a oportunidade de ser incorporado à nossa equipe. Se quiser, fará, se acontecer o surgimento de uma vaga para o corpo docente, concurso para professor. A atividade clínica, seja no público, seja no privado, correrá paralelamente. Isso lhe apraz? Certamente eu ponderei. Entretanto, sou fascinado pela condução de pacientes graves. Não gostaria de me afastar dos casos cirúrgicos, particularmente da cirurgia cardiovascular e neurológica, nem dos problemas respiratórios. A anestesia me permitiria transitar livremente nessas áreas. Aí o Oswaldo faz aquele sorriso que todos, ou muitos de vocês conheceram bem e diz: e qual o caminho que você vai percorrer na anestesiologia? E dei-me conta de que, naquela época, esse caminho não estava traçado. Que eu teria de encontrá-lo, abri-lo, percorrê-lo, pavimentá-lo, para aqueles que viessem depois de mim. Mas, imediatamente, me dei conta também que o desafio do caminho me parecia ainda mais motivador do que o destino. Compartilhei essas reflexões com nosso caro Oswaldo, que me retorna com uma indagação que continha uma boa dose de desafio. Você acha, Zé Luiz, que lá na anestesiologia o chefe da disciplina permitirá que você construa o seu próprio caminho? Você confia que poderá convencê-lo? Pois eu comprei o desafio e, em momento algum, eu me arrependi. Eu fiz o meu caminho, cheguei ao destino. Na anestesiologia, pude continuar flertando com a cardiologia, com a nefrologia, com a pneumologia e outras especialidades. Tive sorte, fui além, descobri-me na medicina intensiva. Fui bem mais além. Foi-me dada a honra de representar meus colegas de profissão em várias instâncias por 3 décadas. Fui
bem-aventurado. E hoje sou vosso confrade, dos senhores e dos imortais, como Oswaldo Luiz Ramos. Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Parabéns pela apresentação. A penúltima apresentação dessa noite será a cargo do acadêmico Monsenhor Aníbal Gil Lopes, que tem doutorado em Fisiologia de órgãos e sistemas pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado na Yale University em 1984. Ele completou os estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São Paulo, tendo sido ordenado sacerdote católico em 1973. É uma presença obrigatória em todos os simpósios que envolvam a delicadeza das relações humanas, e ele tem sido um generoso colaborador dos nossos cursos e seminários, com a sua didática impecável. Bem-vindo, confrade Aníbal Gil Lopes. Excelentíssima senhora presidente, acadêmica Eliette Busquelat, caríssimo confrade Camargo, todos os confrades presentes e aqueles que nos acompanham nesta sessão da Academia Nacional de Medicina. Quando, em 1967, optei por prestar o vestibular para o curso de medicina, pouco sabia sobre a natureza dos estudos que seriam exigidos e não compreendia com clareza o significado profundo dessa escolha. Segui, sobretudo, as sugestões e argumentos de Marta, minha irmã, muito sábia e muito querida. Tudo o que eu sabia, com certeza, é que havia em mim uma profunda dicotomia, que persiste até hoje. Por um lado, fascinavam-me a literatura, a história, as artes, a filosofia, particularmente a teologia e a religião. Por outro, o interesse pelas ciências naturais, que mostravam-se igualmente envolventes. Desde muito pequeno, senti o desejo de conhecer o que estava além das aparências externas. Desmontava todos os brinquedos e queria explorar o interior dos animais e das plantas. Escolhi o curso de medicina como um caminho para compreender as bases moleculares e celulares das doenças. Não o fiz como resposta à necessidade de atender aqueles que se sentem fragilizados e dependentes do auxílio, do apoio e da intervenção do outro. Desde as primeiras semanas como aluno, envolvi-me intensamente com a pesquisa científica, a ponto de concluir a parte experimental da tese de doutorado ainda durante a graduação, o que permitiu finalizar a pós-graduação em pouco mais de 2 anos. Durante o pós-doutorado, realizado na Yale University, tive conhecimento dos primeiros casos de uma doença então desconhecida, identificada a partir de dados epidemiológicos, a AIDS. Em torno dela, ergueu-se uma barreira de medo e preconceito, em virtude de seu caráter contagioso e fatal, associado à ignorância sobre suas causas, mecanismos de transmissão e relação com comportamentos de risco, como o uso de drogas injetáveis e as relações sexuais entre homens. Ao retornar ao Brasil, escolhi dedicar-me, como sacerdote católico, aos mais excluídos da sociedade, como já tinha feito no passado, o que se concretizou no acolhimento aos sem-teto e moradores de cortiços do centro de São Paulo. Coincidentemente, foi nessa época que se descreveu o primeiro caso de um doente de AIDS no país e, poucos depois, surgiram muitos outros. Desde o início, reconheci neles os mais excluídos entre os excluídos daquele momento. Passei, então, a acolher essas pessoas e, nesse processo, descobri o sentido humano do cuidado médico e vislumbrei realidades que até então me eram desconhecidas. Foi nesse contexto que desenvolvi em São Paulo
o projeto Esperança, concebido para atender às necessidades dos atingidos pela nova doença. Criar um programa educativo destinado a diferentes segmentos da sociedade e advogar pela dignidade daqueles que o estigma e a exclusão social relegavam à invisibilidade. Por essa razão, fui convidado a integrar grupos internacionais dedicados ao desenvolvimento de programas semelhantes destinados às pessoas afetadas, direta ou indiretamente, pelo HIV. Essa atuação levou-me a diversos continentes e países, ampliando meu entendimento sobre as questões antropológicas associadas ao processo de adoecer, cuidar e curar. Esse foi, sem dúvida, um momento que marcou profundamente minha vida profissional. A partir dessa experiência, envolvi-me com os cuidados paliativos, a atenção aos idosos e outros grupos igualmente marginalizados, os privados de liberdade, os povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas e aqueles que convivem com doenças raras, muitas delas de origem hereditária. Posteriormente, passei a integrar várias câmaras técnicas e comissões do Conselho Federal de Medicina, voltadas a essas temáticas, nas quais atuo há muitos anos, sempre com o propósito de advogar e buscar soluções para problemas graves, muitas vezes negligenciados ou invisibilizados. Como exemplo eloquente do desconhecimento da grande diversidade e exclusão social, recordo que o Brasil abriga mais de 300 etnias de povos originários, que falam cerca de 270 línguas, vivendo em contextos culturais próprios, povos que, em larga medida, permanecem invisíveis aos olhos da sociedade. Em síntese, posso afirmar que o surgimento da AIDS representou para mim o despertar para uma medicina comprometida com os rejeitados, os estigmatizados e os socialmente invisíveis. Ao enfrentá-la, resgatei para mim o verdadeiro sentido da medicina e um chamado ético e espiritual se impôs: cuidar dos mais excluídos, não apenas de seus corpos, mas da inteireza de suas existências e da dignidade ferida. O Projeto Esperança não foi apenas um programa de saúde. Foi uma ponte entre ciência e compaixão, entre biologia e solidariedade. A partir dele, meu olhar se ampliou para outros esquecidos da sociedade e passei a compreender e a viver a medicina como aquilo que sempre foi em sua essência, a arte de servir à vida onde ela mais se fragiliza. Da biofísica, trouxe comigo a metáfora da membrana celular, essa fronteira que delimita e protege a individualidade, mas que também permite o intercâmbio vital, metáfora que iluminou meu próprio processo de transformação. Assim como nenhuma célula sobrevive isolada, nenhum ser humano subsiste cercado de muros intransponíveis. Se a exclusão social corrói a vida dos marginalizados, ela também empobrece e desumaniza a sociedade como um todo. O diálogo, a abertura e o cuidado mútuo são tão necessários à vida social quanto o transporte de água e solutos o é à vida celular. Ao expor minha trajetória nesta apresentação, lanço um convite: o de exercitarmos uma medicina na qual conhecimento e humanidade, ciência e misericórdia, razão e compaixão não apenas coexistam, mas se complementem. Pois cuidar, em última instância, reconhecer no outro, mesmo no mais distante excluído, uma extensão da própria humanidade. Obrigado. Obrigado, monsenhor. Parabéns pela apresentação. Encerrando esse simpósio, nós teremos a honra de receber o acadêmico Antônio Egídio Nardes, titular da cadeira 3 da seção de Medicina. Ele tem mestrado e doutorado em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Atualmente, ele é professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio, coordenando o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina. Dono de uma personalidade doce e generosa, mais do que um amigo querido, ele é uma das unanimidades dessa casa. A palavra é sua. Boa noite, excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, Eliette Busquelar, acadêmico José Camargo, acadêmico Maurício Magalhães, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. É um prazer muito grande participar, assim como foi um prazer muito grande assistir à sessão de hoje. Me emocionei ali em diversos momentos, aprendi muito ali, e, sem dúvida, várias sessões na academia, mas a de hoje, inclusive, impactaram a minha carreira acadêmica. Daria para eu ficar aqui horas falando de momentos importantes na minha vida. Eu selecionei apenas alguns que eu acho que foram momentos que mudaram a minha carreira. O primeiro momento foi a entrada na Faculdade de Medicina da UFRJ. Era um desejo muito grande e um sonho passar para a UFRJ. E eu fiquei extremamente feliz, um vestibular muito competitivo, e eu tive o prazer de ter vários professores excelentes durante a faculdade, mas tive dois grandes amigos também, que estão nessa foto, que também se formaram comigo e estudamos juntos, nós três, toda a faculdade, né? Para todas as provas, todas as aulas, fazíamos resumos, e pessoas muito animadas, que divertiram muito o curso médico, tornando o período de 6 anos mais agradável. O do meio, Carlos Castelo, fez pediatria, o da ponta direita, para quem está assistindo, a Idauro Neri Filho, fez clínica geral. A Idauro já nos deixou, o Carlos Castelo já está aposentado, cuidando da família. Mas a entrada na faculdade foi muito importante, e assim como a entrada no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, que eu entrei no 2º ano da faculdade e descobri um mundo inteiramente novo, o mundo da pesquisa, que eu não imaginava que existia. À direita, na primeira fileira, bem à direita, está o professor Aires da Fonseca Costa, que também foi orientador do acadêmico Walter Zin e da nossa presidente, Eliette Busquelar, e temos 2 acadêmicos na primeira fileira, na extrema esquerda, o acadêmico Gilberto de Oliveira Castro, que voltará em uma outra fotografia, e o acadêmico Antônio Paz de Carvalho. Eu estou na terceira fileira, à direita ali, não sei, aqui não dá para apontar bem, mas eu estou na terceira fileira. Ok. E essa foto, estou aqui, essa foto me foi presenteada pelo acadêmico Walter Zin, aqui estou eu. Estava no 2º ano da faculdade. Apesar do professor Aires ter sido meu orientador científico, publicamos juntos, me fez descobrir a fisiologia respiratória e me apaixonar pela fisiologia respiratória, eu me tornei amigo do Gilberto de Oliveira Castro. Nós nos encontrávamos sempre nas bibliotecas, na época se ia à biblioteca, e conversávamos, e para mim foi muito importante a nossa amizade. Ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, informal, e ficamos amigos dentro da biofísica e nas bibliotecas. Outro ponto que marcou a minha vida foi a entrada no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no 4º ano da faculdade. Eu sempre quis ser psiquiatra, eu entrei na faculdade já com desejo de seguir psiquiatria, e tive como orientador o professor Márcio Versiani, que está nessa foto, que saiu no Jornal do Brasil, em 1985. Eu era residente, e um trabalho que nós realizamos sobre depressão foi motivo de uma reportagem. Naquele tempo não se batiam tantas fotografias como hoje, então tenho poucas fotografias com o professor Márcio Versiani, mas esse foi
uma das primeiras fotografias e foi uma fotografia importante a respeito do nosso trabalho. Assim como outros professores aqui nessa fotografia, professor João Ferreira, professor Roberto Ayrton Piedade, professor João Romildo Bueno. Aqui eu era residente do Instituto de Psiquiatria e num simpósio nós nos encontramos, foi feita essa foto. Todos eles tiveram uma importância muito grande na minha formação, me ensinaram ao sofrimento subjetivo, como lidar com isso, a profundidade, a grandiosidade da psiquiatria. Assim como os alunos que eu acompanhei e formei durante esses períodos. Todos os alunos também sempre ensinaram muito. Essa foto foi feita no dia do meu concurso para professor titular, em 2010. Alguns desses alunos hoje são professores da UFRJ, de outras universidades federais, da UERJ e em outros estados do Brasil também. A banca também que esteve presente foi uma banca muito importante para mim. 2 acadêmicos aqui presentes na banca, o professor Adolfo Roires e o professor Eustáquio Portela Nunes, assim como o professor Valentim Gentil, um amigo que é professor agora emérito da USP, e o professor José Alberto Del Porto, da Unifesp. O professor Otton Bastos, da Federal de Pernambuco, também muito querido, mas já nos deixou. Outro ponto que marcou minha vida foi a entrada na Academia Nacional de Medicina. Em sessões como hoje, mas a amizade construída com inúmeros acadêmicos foi algo muito importante. Essa fotografia foi o dia da minha inscrição para concorrer à vaga, tendo passado para emérito o professor Eustáquio Portela Nunes, e eu me inscrevi no mesmo dia que o Arno von Richthofen se inscreveu, e realizamos essa inesquecível fotografia. Entrar para a academia foi algo muito importante, marcou a minha vida, e no dia da posse, o professor Portela me recebeu, e essa banca maravilhosa de entrada na academia, onde está o professor Henrique Murat, acadêmico Henrique Murat aqui presente, o acadêmico Pietro Novellino, Cláudio Tadeu Ribeiro, professor Irã Lucas e também o professor Gilberto de Oliveira Castro, que me acompanhava desde o período da biofísica. Nos encontramos ou reencontramos aqui na academia e sempre foi um prazer conviver com ele. Muito obrigado. Parabéns pela revisão biográfica. Muito sensível. Realmente, para mim, foi uma sessão muito impactante, porque ver na última fotografia mostrada pelo acadêmico Nardes, ver o acadêmico Gilberto de Oliveira Castro, Paes de Carvalho, não foi acadêmica, mas professora Aparecida Esquivel e o professor Aires Hipólito da Fonseca Costa, foi realmente muito impactante. Nesta fotografia tem, inclusive, o meu primeiro marido, pai do meu filho, que está nos Estados Unidos. Eu acabei de mandar para ele, tirei a fotografia aqui do computador e acabei de mandar para ele. Muito obrigada, acadêmico Nardes. Muito obrigado mesmo. O acadêmico Camargo acaba de me repreender aqui com a delicadeza de sempre, estou brincando, que eu esqueci de perguntar se alguém gostaria de fazer algum comentário, que eu estou muito emocionada mesmo. O acadêmico Paes de Carvalho foi meu orientador de iniciação científica, mestrado, doutorado, e foi quem me recebeu aqui na academia. Ver uma fotografia do Paes de Carvalho me emociona muito. Mas eu gostaria de passar a palavra aos acadêmicos, por favor.
Se ninguém quiser fazer uso da... acadêmico José Luiz Gomes do Amaral. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, como nosso caríssimo confrade Nardi deixou explicitado aqui, me emocionei muito ao longo dessas apresentações e eu felicito o professor Camargo e a nossa presidente e o Maurício também, pela ideia de realizarem esse tipo de apresentação, que nos faz conhecermos-nos ainda mais. Eu tenho certeza que, depois dessas apresentações, todos nós passamos a ter uma ideia muito mais clara da dimensão dos nossos confrades. Isso foi absolutamente fantástico. E uma outra questão pontual, quando o nosso confrade Brandão apresentou o episódio do Césio de Goiânia, me fez lembrar uma outra situação que eu vivi em Tóquio, um ano depois do acidente nuclear de Fukushima, mais o terremoto, mais o tsunami que afligiu aquele país. Eu estava com um grupo de colegas discutindo o briefing das ações da Associação Médica Japonesa face àquele desastre. E se acercou de mim um colega da Associação Médica Japonesa querendo falar sobre o Brasil. E eu fiquei surpreso como ele conhecia o Brasil. Na verdade, era o médico da delegação japonesa que acompanhou o Brandão e os outros colegas aqui no Brasil no trabalho de atenção às vítimas do acidente nuclear de Fukushima. E ele teceu comentários absolutamente fantásticos sobre o que aconteceu aqui no Brasil, o trabalho, o envolvimento das pessoas, e eu me surpreendi muito como os japoneses tratavam essa questão. Então, desde Hiroshima a Nagasaki, eles acompanham todos os acidentes com radioatividade no mundo inteiro, e é sempre a mesma equipe. E as fotografias que o Brandão nos mostrou aqui me fizeram muito lembrar da discussão que eu pude assistir lá em Fukushima, lembrando o nosso país também, e o trabalho que aqui foi bem ilustrado. Foi muito interessante. Muitíssimo obrigado a todos. Acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro e depois do acadêmico Barros Franco. Acadêmica Eliette, nossa presidente, acadêmicos Maurício Magalhães, José Camargo. Eu costumo me definir como um indivíduo que aprecia duas coisas muito: o Homo sapiens e a diversidade genética e o polimorfismo que resulta dele. Eu fiz o meu doutorado com um imunologista que era um imunogeneticista. Era um senhor baixinho, cabelo branco. Ele já era velhinho quando eu o conhecia. Eu tinha 20 e tantos anos, 20 e muitos anos. E ele estudava os glóbulos vermelhos, né? Os rouges, como se diz em francês. E ele, como gostava muito de um vinho, ele dizia assim: moi, je suis un spécialiste de rouge. E ele me encantou com o estudo da imunogenética. E, na época, eram os principais marcadores para a gente caracterizar a diversidade genética dos marcadores de grupos sanguíneos. Tinha um outro aspecto: o Jorge Caliu era um contemporâneo meu nessa época, ele fazia o doutorado num outro hospital em Paris na mesma época, e ele estudava o polimorfismo de glóbulos brancos, que é o HLA. E esse polimorfismo e essa diversidade sempre me impressionou muito, porque ela se manifesta de várias formas. E ela se manifestou hoje nessa sessão. Que coisa interessante, né? As abordagens distintas, tão variadas, que resultaram histórias tão diferentes, e que, de fato, eu acho que o acadêmico Gomes do Amaral chamou a atenção para quanto ela nos informou sobre nós mesmos, né?
Eu achei esse aspecto muito interessante. Eu também me emocionei ao longo de algumas das apresentações, evidentemente, como todos aqui, sobretudo com a do acadêmico Gilberto Schwartzman e do nosso novel acadêmico Saad. A do Gilberto, eu não sei se ele está nos assistindo, ele consegue se manifestar? Ele está online agora? Gilberto, eu me lembro, quando ele, numa dessas sessões, ele falou de um menino, eu não sei se vocês lembram dessa história, também com um câncer terminal, e que ele acompanhava e que estabeleceu com ele um diálogo um pouco metafórico, porque nenhum dos dois se permitia falar, evidentemente, de forma muito clara da terminalidade dele, do fim que se aproximava, e ele combina no final que ele pede ao Gilberto que vá visitá-lo na cidade dele, que vá visitar a mãe dele. Você lembra dessa história? Eu não lembro o nome do menino, mas é uma história muito pujante, muito impressionante, muito bonita, muito triste, e que o Gilberto contou com essa mesma característica dele, de nos embalar e de nos envolver e levar a tanta emoção. E eu queria terminar dizendo, para os que não conhecem, o Gilberto Schwartzman é um escritor, e ele escreve maravilhosamente bem, e meio recentemente, no nosso grupo, chamado Confrades, o nosso confrade Paulo Bussi elogiou muito uma obra do Gilberto, que é Max e seus Demônios, dizendo que era a melhor obra do Gilberto. E o Gilberto me escreveu no particular assim, é a minha melhor obra. E era para dizer ao Gilberto que eu comprei no meu Kindle e faz parte dos livros que eu estou lendo junto com outros, e que eu, de fato, acho que já entrei na fase onde se considera inexorável a conclusão do livro, que é lindo e eu recomendo a vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Acadêmico Barros Franco e, a seguir, acadêmico Eduardo Saad. Senhores acadêmicos, senhora presidente, organizadores, eu hoje tive um momento, um dia muito importante. Eu estou há muitos anos na academia e a cada período que passa e a cada sessão que eu estou presente, eu me sinto crescendo um pouco mais na ciência, na pesquisa, no ensino, no relacionamento humano, e cada vez que aqui venho, eu acho que cresço um pouquinho mais e aprendo um pouco mais nessas áreas. Mas hoje foi um dia muito especial, porque foi um ensinamento à alma. E isso não é muito simples, não é em qualquer lugar se consegue. Então, todas as apresentações, sem exceção, evidentemente, umas mais sensibilizou do que as outras, mas todas elas me trouxeram um crescimento interior de sentimento, de amor, de atenção, de relacionamento. Então, foi uma sessão na academia que me mobilizou muito em termos de interior, alguns momentos com os olhos rasos d'água. Então, eu queria agradecer a organização e agradecer a academia como um todo por esse crescimento que eu venho encontrando e que foi maximizado por essa tarde tão importante. Muito obrigado. Presidente, eu queria fazer as palavras do professor Barros Franco minhas palavras. Assim, é uma sessão extremamente agradável, além de emocionante em vários momentos, ela é extremamente agradável e educativa para nós, né? E cumpre a nossa função de médicos, né? Não só de ciências, mas a nossa palavra como médico, no sentido humano. E fica aqui um agradecimento ao professor Camargo, ao acadêmico Maurício Magalhães e à presidente pela oportunidade de participar, e uma humilde sugestão. Acho tão importante que esse tipo de sessão seja levado aos estudantes e aos residentes, principalmente no mundo atual, onde a formação tem uma série de problemas e uma série de vieses. Esse tipo de sessão, levar a experiência dos acadêmicos para as universidades, os estudantes,
seria uma missão muito importante da academia e uma contribuição, eu acho que muito relevante para a formação médica como um todo. Sei que o professor Camargo tem uma atuação muito forte nisso, e acho que a academia poderia contribuir demais para a formação. Se nós já nos sentimos crescendo e emocionados com isso, levar essa mensagem para o público mais jovem na fase de formação, eu acho que é extremamente importante. Então, fica aqui a minha contribuição como assim, voluntariamente para ajudar nessa construção e essa sugestão. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Então, eu gostaria de passar a palavra ao acadêmico Camargo. Bom, eu estava ouvindo essas apresentações e me dei conta que o quanto é frequente que nós saiamos de casa sem saber que naquele dia nós vamos aprender alguma coisa, ou vamos ficar impressionados com algum fato. E me dei conta que se eu tivesse sido convidado para falar nessa sessão, eu ia contar uma história que me marcou muito quando eu era fellow na Clínica Mayo. Eu tive o privilégio de conviver com o professor William Spencer Payne, que era uma criatura maravilhosa. Ele morava num condomínio que ficava a uns 10 quilômetros da cidade. Esse condomínio era uma chácara onde morava um pneumologista, chefe da pneumologia, ele, cirurgião torácico, e um engenheiro que era muito amigo deles, bem mais jovem. Esse amigo, o engenheiro, 46 anos, era apaixonado por canoagem, e uma tarde, no começo de tarde, nós estávamos operando e recebemos a notícia que ele tinha morrido afogado na cabeceira do Mississippi. E que o corpo ia chegar no fim da tarde. E ele seguiu operando. Né? Sofrimento assim macroscópico. Terminava uma cirurgia, ele voltava com o rosto molhado, olho vermelho, e seguiu. Quando ele ia fazer a última cirurgia, eram 6 ou 7 cirurgias naquele dia, ele me pareceu tão prostrado. Foi a primeira vez que eu percebi que ele era um homem velho. Me pareceu muito mais velho naquele momento. E eu me ofereci para operar o paciente. E ele disse: muito obrigado, doutor. O senhor é muito gentil, mas se eu cumprir a minha agenda integralmente, hoje à noite eu só vou chorar a morte do meu amigo. Essa noção de dever cumprido teve um impacto tão grande que eu não consegui dormir naquela noite com quanto isso tinha mexido comigo. Porque essa ideia do dever completamente cumprido, para que depois as outras emoções sejam expressas, é uma questão cultural, né? Isso é uma questão de uma índole cultural. Primeiro cumpre, depois se queixa, depois festeja, depois lamenta, mas cumpre o dever antes. Eu acho que isso foi uma coisa que marcou a minha vida muito. Obrigado. Acadêmico Maurício Magalhães. Presidente, realmente foi uma sessão absolutamente admirável. Eu acho que nós já tivemos uma de cirurgia que também foi muito marcante, mas eu acho que hoje também todos conseguiram trazer essa emoção e como o Eduardo falou, é um algo a mais, quer dizer, além da ciência, da técnica, esse lado humano. Então eu vou contar uma história rápida aqui de seguramente que marcou a muitos de nós aqui, uma grande inspiração dessa casa, que foi um grande acadêmico, foi o professor Clementino Fraga Filho. Eu tive o privilégio, como muitos também, de ser aluno dele na faculdade e depois na clínica privada, lá na clínica Sorocaba, ele atuava ali diariamente. Eu era plantonista na clínica e eu me lembro que naquele afã de médico recém-formado, querendo aprender, observando tudo dos professores, eu observava, e todas as visitas do professor Fraga, nós éramos chamados a acompanhar. Dele não, de todos os médicos que vinham passar, os plantonistas eram acompanhados a
as visitas e para tomar as providências durante o dia. E ele chegou lá na sala, eu no quarto, eu cheguei para acompanhá-lo, e um dia eu cheguei para ele assim: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, Maurício. Eu, professor, eu já reparei que eu sou o único que faz isso. O senhor chega no quarto, em qualquer cenário, o senhor puxa uma cadeira e senta. O senhor é o único que faz isso. Por que o senhor faz isso? Aí ele riu, bateu assim no meu ombro e falou assim: Maurício, quando a gente puxa uma cadeira e senta ao lado do paciente, primeiro a gente se coloca no nível dele. Está deitado na cama, você se coloca no nível dele. Segundo, a percepção dele é que você não está com pressa. Você pode ficar ali 1 minuto e levantar-se, ir embora. Se você ficasse 10 minutos em pé, no pé da cama, e alguém perguntasse: o professor Fraga esteve aqui? Não, ele esteve aqui, estava com pressa e foi embora. Se alguém perguntasse: o professor Fraga passou aqui? Ele falou: chegou aqui, passou a tarde inteira comigo. Ou seja, e eu, depois desse dia, eu nunca mais deixei de chegar no quarto de um paciente, puxar uma cadeira e sentar do lado do paciente. Eu acho que é um exemplo mínimo desse cuidado, dessa atenção e dessa se colocar no nível do paciente, seja ele em que circunstância for. Mas eu tenho essa história muito viva no meu dia a dia, e eu já tive a oportunidade de falar uma vez aqui na academia, contar essa história, mas eu acho que é sempre muito importante relembrar e fazer uma homenagem ao professor Fraga, que eu tenho como, sem dúvida, uma das maiores inspirações que eu tive na minha carreira. Muito obrigado, presidente. Realmente nós tivemos uma tarde, uma noite memorável hoje. Eu quero dizer que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu dei graças a Deus de não estar maquiada, porque eu chorei muito. Ia ser um desastre. Então, eu fiquei muito emocionada e acho que o grande salto de uma sessão como essa é que nós nos conhecemos hoje um pouco melhores e estamos ainda mais unidos. Acho que isso é fundamental e é muito importante. Eu tenho 21 anos de academia e sou extremamente feliz de pertencer a um grupo de confrades como nós temos. Eu tenho muito a agradecer, porque realmente a fraternidade que existe aqui na academia é uma das coisas mais bonitas que a gente tem para mostrar no mundo tão conturbado como nós temos hoje em dia. Então, eu agradeço muito, eu sou muito feliz de vir aqui, mesmo quando eu estou chorando, como hoje eu chorei várias vezes. Eu quero desejar boa noite a todos e agradecer muito por pertencer a essa academia. Muito obrigada. Senhor, sabe que esses 2 seminários significaram 32 acadêmicos. Tem vaga para 68. Como indireto.